Alright. Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal, meu nome é Cauê. Eu não tenho um nome pro canal ainda, mas até o momento que eu postar esse vídeo vai sair um nome legal, boto fé. Bom, eu vou começar o primeiro vídeo num assunto meio triste, mas eu acho que é importante e foi um dos principais assuntos que me motivaram a criar esse canal. Então eu espero que seja importante pra vocês, o quanto foi importante pra mim. Nas últimas semanas você provavelmente pode ter visto na televisão, ouvido no rádio, ou com certeza viu nas suas redes sociais algo sobre as queimadas nos Estados Unidos. Principalmente sobre aquela foto ou vídeo onde as cinzas tamparam o céu e os moradores de São Francisco não conseguiram nem enxergar o sol. É meio pesado, então. Mas assim, antes de falar sobre todos os incêndios e todas as queimadas que estão rolando esse ano, eu queria voltar um pouco no passado para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero falar nesse vídeo. Bom, seria burrice da minha parte falar que antigamente não existia nenhum tipo de queimada. É claro que existia, acho que desde que o mundo é mundo, existem queimadas. Mas naquela época, a maioria delas aconteciam por causas naturais e eram contidas por causas naturais também. E hoje, 84% das queimadas acontecem por causas humanas. Ou seja, eu acho que a gente está passando um pouco dos limites. Ok, em vez de voltar milhares de anos atrás, vamos voltar em torno de 1940. Em 1940, a população dos Estados Unidos era em torno de 182 milhões de habitantes. E hoje, a expectativa é que eles fechem o ano de 2020 com 333 milhões de habitantes. Ou seja, em 80 anos, a população deles crescerá em torno de 201 milhões de pessoas. Claro, o aumento de população não aconteceu apenas nos Estados Unidos. Vamos falar do Brasil. Em 1940, a população do Brasil era em torno de 41 milhões de pessoas. E hoje, tendem a fechar 2020 com 209 milhões. A Austrália tinha 7 milhões de pessoas em 1940 e tende a fechar 2020 com 26 milhões de pessoas. Ok, mas o que eu quero falar com isso? É que antigamente existiam muito mais áreas verdes, existiam muito mais ar puro e menos chances das queimadas fugirem do controle, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, as áreas verdes que existiam antigamente foram tomadas por casas, foram tomadas por centros comerciais, e o ar que antes era tão puro, hoje não é tão puro por causa da quantidade de carros que temos na rua e a quantidade de indústrias que existem no nosso país. As queimadas que estão acontecendo na Califórnia foi considerada a maior queimada da história moderna. Só para vocês terem uma noção, milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas. Até o momento que eu postei esse vídeo, 30 pessoas morreram por causa das queimadas e o pior de tudo, 5 milhões de hectares já foram queimados. Tá, às vezes fica meio difícil a gente entender o que são 5 milhões de hectares. Então eu meio que traduzi isso em campos de futebol. 5 milhões de hectares queimados equivalem a 70 mil campos de futebol. 70 mil campos de futebol. Eu não consigo nem contar até 70 mil. Ai, que burro, dá zero pra ele. E destruídos por causa do fogo que talvez a gente criou. Ok, foram queimados 5 milhões de hectares e até o momento só falei dos Estados Unidos. Vamos falar da Austrália agora. A Austrália é um dos países mais bonitos que existem no nosso planeta. Ricos com belíssimas praias e diversas florestas, e desde o ano passado eles estão passando por momentos muito difíceis por causa das queimadas. Até o momento já foram mortas 34 pessoas, mais de 2.000 casas precisaram ser desocupadas e foram queimados 4 milhões de hectares, em torno de 56 mil campos de futebol. Fora tudo isso, bilhões de animais tiveram suas vidas tiradas. Quando a gente fala de bilhões, talvez a gente pode estar falando até de uma formiga, de uma borboleta, mas eu acho que não importa num momento como esse. Esses animais morreram por causa que o fogo que foi criado talvez não teve uma atenção necessária, ou talvez foi até criado por seres humanos. Isso é o pior de tudo. Tá, eu fiz esse vídeo não para a intenção de deixar ninguém deprimido, mas sim para fazer a gente se motivar talvez por uma mudança. Começar a perceber nossos pequenos gestos que podem mudar o nosso futuro. Que frase bonita. Bom, e a gente pensou que não tinha como ficar pior. E na verdade, talvez tenha. A gente vai falar agora da Sibéria. Sibéria é um dos países mais gelados do mundo. Seus invernos rigorosos podem chegar a menos de 40 graus Celsius. Mesmo com todo esse frio, o país já teve 2 milhões de hectares queimados, em torno de 28 mil campos de futebol. Pessoal, a gente está falando aqui do país, um dos países mais gelados do nosso planeta. E mesmo assim já foram queimados 2 milhões de hectares. Eu acho que a partir de um momento como esse, não existe mais nenhum país que pode estar impune disso, sabe? A gente precisa começar a dar mais visibilidade a esse tipo de assunto. O governo precisa começar a dar mais visibilidade a esse tipo de assunto. Se isso acontece, se 2 milhões de hectares são queimados na Sibéria, o que pode acontecer na África, o que pode acontecer no Brasil, que as chances do fogo se proliferar é muito maior por causa do nosso clima. Ok, enfim, chegamos ao nosso país, chegamos ao Brasil, Amazônia, Pantanal, e a gente está queimando também. Por causa da desmatação na Amazônia, o número de queimadas também aumenta. Isso porque começamos a ficar sem plantas verdes para modificar o ar, e assim dando mais espaço para que o fogo comece a se proliferar. A queimada na região começou há pouco tempo atrás, e mesmo assim já foram queimados mais de 102 mil hectares. Coisa pra caramba. E é claro, a gente sabe que na Amazônia a situação é um pouquinho mais embaixo, porque a maioria das queimadas acontecem
de uma maneira ilegal e por causa da desmatação. E isso com certeza daria um vídeo só. E se vocês tiverem interesse em saber, pode deixar nos comentários. Faço questão de falar sobre isso. Ok, eu acho que agora chegamos ao maior assunto de todos, o Pantanal. Nas últimas semanas você provavelmente viu diversas imagens, o jornal fala disso todos os dias, você vê animais sendo mortos por causa das queimadas no Pantanal. Para quem não sabe, o Pantanal é um bioma que, por sua grande maioria, é rodeado de água. E por isso o nome Pantanal. Os animais que vivem lá são animais que dependem da água e dependem do ambiente úmido. Coisa que eles não estão conseguindo ter por causa das queimadas. Estão deixando o ambiente cada vez mais seco e o ar difícil de respirar. Ontem eu vi no jornal que 3 milhões de hectares foram queimados dentro do Pantanal. Em vez de falar de campos de futebol dessa vez, vamos falar de quilômetros quadrados. 3 milhões de hectares equivale a 30 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem noção, o Pantanal tem 195 mil quilômetros quadrados. Ou seja, já foram queimados 15% do Pantanal. E será o que a gente está fazendo para que não vire 30, que não vire 40? Qual é o investimento do governo em cima disso? Será que a gente está dando atenção suficiente para isso? A gente vê nas notícias todos os dias e cada dia parece que aumenta mais. Uma coisa que eu queria muito agradecer são todos os corpos de bombeiros que estão lá na linha de frente tentando fazer que isso diminua. A todos os voluntários que estão lá. Tem diversos veterinários que largaram seus empregos por um tempo só para ir lá ajudarem diversos animais que estão morrendo por causa disso. Eu não sei ao certo quantos animais já morreram por causa das queimadas no Pantanal, mas a gente sabe que são muitos e todo dia, se a gente ligar a nossa TV, a gente vê um caso diferente. E isso é muito triste. Enfim, eu poderia passar aqui a tarde inteira falando de diversos países que estão queimando, a África, países da Europa e até a Indonésia. A Indonésia é um dos países que tem a maior quantidade de floresta de mata fechada, assim como a Amazônia, onde o ar é úmido e mesmo assim a gente está queimando. Ou seja, já deu a entender que não existe país que esteja imune sobre as queimadas e que a chance das queimadas se proliferarem hoje é muito maior do que antigo. Ok, então resumindo esse vídeo, é apenas que eu queria falar que as notícias que estão acontecendo na TV não são apenas notícias mais. Não é apenas mais uma queimada, não é apenas mais um ano que estamos queimando. Ah, sempre queima. Eu queria saber o quanto que a gente está dando atenção a isso, o quanto o governo está dando atenção a isso, como eu disse. Qual é o investimento para isso? Será que a gente consegue fazer isso diminuir? Talvez tirar um pouco de investimento ali e botar lá, porque isso é uma situação muito complicada. Pessoas estão perdendo suas casas. No Brasil eu tô falando, pessoas estão perdendo suas casas. Quando que elas vão ter as casas de volta? Quando? A gente não sabe. A gente apenas vê essa situação, mas a gente talvez não se põe no lugar o suficiente. Eu não tô falando que nosso mundo vai acabar daqui 20 anos. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que esse tipo de coisa não vem do dia pra noite e demora um tempo pra acontecer, sabe? Mas todo ano a nossa condição do ar fica pior. Todo ano a temperatura do nosso planeta aumenta. Vai chegar um momento que a gente vai começar a ter diversas complicações respiratórias por causa do aumento de temperatura e por causa da péssima condição de ar. A gente está passando por uma pandemia onde a principal sintoma é a dificuldade respiratória. Agora, você imagina no futuro se a gente começar a ter um problema onde ninguém mais tem anticorpos para isso. Ou seja, quando a gente fala da pandemia que a gente teve, muitas pessoas foram atingidas, mas não todo mundo. E se daqui pra frente a gente tiver um problema que todo mundo vai ser atingido? A gente vai ter bilhões de respiradores pra isso? Não sei. Então, esse é apenas um desabafo que eu queria deixar aqui. E espero que talvez seja um vídeo bacana e interessante. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo seu. Pode também ir a favor dessa causa. Compartilhe com uma pessoa da sua família. Posta nas suas redes sociais. E bom, se você gostou, se inscreve. Prometo que os próximos vídeos não vão ser tão tristes como esse. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e falou!